Irmãos, graça e paz. Bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira, ao nosso estudo bíblico, a nossa classe de discipulado, né, da Connect Baptist Church daqui de Marlboro, nos Estados Unidos. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o livro de Judas, não é? Um livro pequeno, um capítulo só, que fica lá antes de Apocalipse. É o último livro, é o penúltimo livro da Bíblia. Está logo antes de Apocalipse. Então você pode pausar o vídeo aí e abrir sua Bíblia lá no livro de Judas e nós vamos ver o que Judas vai nos falar nesse período. O texto nos diz assim. Primeiro, versículo 1 e 2, ele saúda a igreja, ele cumprimenta a igreja, ele se identifica como sendo irmão de Tiago, né, e identifica a quem ele está escrevendo a carta. E a partir do versículo 3 ele faz um alerta sobre alguns tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a sua fé, de uma vez por todas, que foi confiada ao povo santo. Por quê? Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem percebidos, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso soberano e Senhor. Bom, então ele alerta quanto a alguns tipos de pensamentos e alguns tipos de pessoas dentro da igreja, não é? A gente precisa entender que há um propósito em Deus, que Deus tem um plano diferente, que o modelo de Deus é diferente do modelo do mundo, que Deus espera que nós vivamos de uma determinada maneira. É como se fosse uma forma. Há uma forma santa, uma forma espiritual, uma forma onde nós devemos ser moldados por ela. Não dá para viver no modelo que a gente quer viver, que o mundo quer viver. Essa forma é a Bíblia. Ela traz os parâmetros das medidas e do desenho que a nossa vida deve ter, da vida daqueles que querem servir a Deus. Então não dá para servir a Deus de qualquer maneira. Domingo eu preguei que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Deus, não é verdade? Então, quem não aceita entrar na forma de Deus, no padrão de Deus, não é de Deus. Se você aceita um pouquinho da Bíblia, ou se você aceita uma grande parte da Bíblia, mas não aceita toda a Bíblia e não vive de acordo com toda a Bíblia, não obedece aos mandamentos de Deus, você não faz parte do povo de Deus. Você pode até se sentir bem na igreja, pode até estar bem lá, mas não faz parte, que a Bíblia precisa ser aceita como um todo e vivida como um todo. Então Judas está alertando as pessoas do tempo dele. Fala, olha, tem pessoas na igreja que estão disseminando uma ideia errada. Eles estão dizendo que dá para viver de uma forma imoral, mas não dá. Então ele muda o teor da carta dele para trazer esse alerta ao povo. Havia na igreja pessoas que não aceitavam toda a verdade bíblica, toda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e nós precisamos obedecê-la e cumprir o que está ali. Essas pessoas diziam que Deus permitia viver uma vida imoral, mas Deus exige pureza e santidade. Ele mesmo diz, sede santo porque eu sou santo. E a gente tem que viver uma vida de santidade. Pecado não funciona com Deus. E não adianta tentar buscar a felicidade no pecado, porque a felicidade real só está em Deus. A felicidade do pecado ela é passageira. Ela vai durar horas, ela vai durar dias, talvez meses e anos, mas ela vai passar. Deus sabe quando eu e você pecamos por um deslize, um acidente de percurso, um escorregão. E Deus sabe quando o pecado é escolha da pessoa, escolha minha. Eu escolhi pecar. Eu sei que isso é errado, eu sei que eu não devo fazer isso, e ainda assim eu vou lá e fazer. Cuidado, Deus sabe a diferença. Quando você erra porque deslizou, falou que não devia falar, pensou que não devia ter pensado, ou fez alguma coisa que não devia ter feito. Arrependa-se e converta do seu mau caminho. É o único meio de você conseguir ser abençoado pelo Senhor. Muita gente espera em Deus a salvação. E muita gente planeja nas suas cabeças, eu vou pecar agora, mas depois eu conserto a minha vida, eu volto para Deus e a salvação vem. Cuidado, há consequências para o pecado que é cometido hoje, para o pecado que é cometido aqui. Cuidado, a mão de Deus é bem pesada. O versículo 5 nos fala assim, ainda que já sabiam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu todos aqueles que não permaneceram fiéis. Interessante isso aqui. Deus libertou todos os egípcios
todos os israelitas do Egito, tirou todos os israelitas de lá. Mas aos infiéis Deus castigou, Deus matou no deserto. Da mesma maneira, hoje, as portas da igreja estão abertas a todos, mas só os fiéis serão salvos. Quem são os fiéis? Deus sabe. Eu não sei, você não sabe, Deus sabe. Deus sabe o que passa no coração do homem. Então a nossa vida precisa estar refletida nisso. E cuidado com pessoas que dentro da igreja possam tentar influenciar você com a distorção da verdade. Conheça a palavra de Deus, conheça o Deus da palavra, para que você não seja enganado. Precisamos manter a todo custo a nossa fidelidade e obediência a Deus. Não há outro caminho. Ninguém que desobedeceu a Deus foi beneficiado por Deus, foi salvo por Deus. Deus esteve presente na vida deles. Nós precisamos cuidar da nossa vida para que nós possamos defender a nossa fé. Como Judas começa a colocar, batalhar pela nossa fé, nós precisamos primeiro conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e estudar. A igreja oferece várias classes para vocês. Tem várias oportunidades de aprender a Bíblia. O culto de hoje é uma dessas oportunidades. O versículo 6, se você acompanhar na sua Bíblia, vai dizer o seguinte: os anjos que desobedeceram e foram infiéis estão presos na escuridão e condenados ao inferno. Os anjos da rebelião, os próprios anjos, seres celestiais, que desobedeceram a Deus, que foram rebeldes à palavra de Deus, estão na escuridão, nas trevas, acorrentados e presos, esperando a condenação final, que é o inferno. O destino da alma deles é o inferno. O versículo 7 diz: por causa do pecado e da imoralidade e perversão sexual, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor foram destruídas e queimadas. Nós vivemos num tempo em que eu tenho falado com os irmãos que o mundo vem entrando na igreja. O mundo vem aceitando a igreja de uma forma diferente. O mundo vem aceitando o estilo de vida da igreja sem se comprometer. Né? E as pessoas, então, lá de fora, começam a banalizar, né, a palavra, começam a banalizar o estilo de vida, começam a falar em Deus, mas tem um estilo de vida que não é coerente com a palavra de Deus, que não corresponde. Não dá para ser do Senhor em algum período do dia e não ser do Senhor em outro. Ou nós nos entregamos a Ele completamente, ou a gente vai viver uma vida separada dele. É importante que a gente faça distinção, que a gente faça separação. A gente precisa entender que para ser de Deus a gente precisa ser por completo, não dá para ser pela metade. Então a gente precisa lembrar que Deus destruiu duas grandes cidades por causa da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual está exposta aí, você liga a televisão em qualquer horário do dia, você vai encontrar lá algum tipo de imoralidade, algum tipo de pornografia. Você entra num site de notícias, você vai encontrar lá algum comercial, alguma propaganda, algo relacionado à pornografia, que vai levar à devassidão sexual e vai abrindo portas para outras situações. Irmãos, só Deus pode nos esclarecer. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O texto está lá em Efésios, Paulo exortando aqueles crentes que vivem como se estivessem dormindo, como se estivessem sonhando, como se estivessem vivendo no universo paralelo. Desperta tu que dormes. A palavra de Deus é para você. Versículo 12, a gente vai perceber que do versículo 8 ao versículo 16, Judas ele vai continuar descrevendo as más qualidades dessas pessoas. Muitas vezes a gente acha que a pessoa, por estar na igreja, carregar uma Bíblia, às vezes tem até um falar, às vezes pode ser o pastor da igreja, às vezes pode ser alguém que ministra na igreja, que ensina na igreja. Se não tiver um viver completo diante de Deus, é falso. Não é? A gente não pode se deixar levar por palavras, a gente tem que prestar atenção nos frutos que cada um vai produzir. Versículo 12 fala assim: essas pessoas, são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, arrancadas da terra. Né? Esse tipo de pessoas que tinham naquela igreja. Judas escreve para a igreja daquele tempo e Judas fala disso. Judas alerta o povo com relação a isso. Ainda no versículo 16, nós vamos encontrar o seguinte texto: essas pessoas vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros,
são cheias de si e adulam uns aos outros por interesse. Irmãos, Deus conhece o nosso coração e nós precisamos ser sinceros diante de Deus e nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo. Olhar para dentro de nós mesmos e analisar quem somos, que sentimentos eu tenho, que sentimentos precisam ser purificados, que sentimentos precisam ser mudados, que sentimentos precisam ser tratados. Será que o meu viver, aquilo que eu sinto, está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida? Nós temos uma escolha simples para fazer. Ou nós escolhemos Deus ou nós escolhemos o mundo. E está tudo certo com qualquer escolha que você fizer. O direito é seu, você pode, Deus lhe dá essa liberdade de escolher. Todavia, para aqueles que escolhem a Deus, há exigências sobre o modo de vida, há exigências como eu devo viver, como eu devo me portar, como eu devo ser, que tipo de coisas eu devo fazer, que tipo de coisas eu sou completamente proibido de fazer e como eu devo honrar a Deus. A gente deve honrar a Deus em todas as coisas. A gente precisa ser honesto em tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa honrar as empresas pelas quais nós trabalhamos, honrar a igreja de Cristo, honrar as autoridades que estão constituídas, né? A Bíblia fala que a gente deve honra a essas pessoas que foram eleitas pela permissão do Senhor. A gente precisa, sobretudo, irmãos, entender que a nossa vida aqui é uma vida de lutas, de batalhas, e que a nossa realização completa está em Deus, naquilo que Ele tem reservado para nós na salvação, e está em Deus em cada momento dos nossos dias. Há pessoas buscando a felicidade em coisas passageiras, em coisas terrenas. Há pessoas que estão se contaminando com o mundo, buscando prazeres efêmeros, prazeres que são passageiros e que vão gerar um prejuízo muito grande para a sua vida. Prejuízo físico, prejuízo emocional, prejuízo financeiro, em todos os aspectos. Santifique-se. Judas tenta alertar a igreja a se manter santa. A gente segue com o texto e vai ver que o versículo 17 vai dizer: mas vocês, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Judas chega aqui agora, ele fala: gente, lembra daquilo que já foi ensinado, aquilo que foi ministrado na vida de vocês pelos apóstolos. Hoje está tudo aqui na Bíblia, a palavra de Deus está tudo registrado, a palavra é ministrada, e você precisa se lembrar daquilo que já foi ensinado, daquilo que já foi falado, para que você possa resistir à tentação. Sabe como que o jeito mais fácil de uma pessoa se afastar do Senhor é parar de ler a Bíblia. Parou de ler a Bíblia, depois vai parar de orar, depois vai perder o interesse pela igreja, depois vai começar a ver um monte de defeito na igreja e vai esfriando e se contaminando cada vez mais com o pecado. As consequências virão. Muitos vão ter oportunidade, vão cair em si, vão se recuperar e vão voltar para Deus, mas muita gente não vai voltar para o Senhor. E o Senhor e o pecado, o salário do pecado é a morte. Então o pecado que você comete, ele traz sobre a sua vida consequências. Consequências são sempre coisas negativas. Consequências que vão lhe machucar, consequências que vão lhe causar danos. Busque o Senhor, entregue-se ao Senhor, converta-se do seu mau caminho, que a Bíblia nos diz. Judas alerta a igreja do passado. Lembre-se daquilo que foi ensinado. Traga no seu coração aquilo que foi ensinado. Mas para você aprender, você precisa estar envolvido com a igreja. O versículo 18 nos diz que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. O que é um zombador? Aquele que desrespeita a palavra de Deus. A gente sabe o que deve ser feito, a gente sabe como deve ser feito, a gente ignora, a gente quer viver de uma maneira diferente. Isso é zombar do Senhor. Zombadores são aqueles que ignoram a vontade de Deus, são aqueles que desprezam a vontade de Deus. O texto vai dizer que eles seguem os seus próprios desejos ímpios, os seus próprios desejos pelo pecado, e vão viver dessa maneira. Pessoas que não se importam com Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e tudo que nós fazemos, Ele vê. E tudo que nós fazemos e pensamos, Ele percebe, Ele sabe, Ele sente. E aquilo que desagrada, o Espírito Santo vai fazendo com que Ele vai se murchando dentro de nós. E Deus está ciente de cada um desses momentos que nós vivemos. Precisamos refletir sobre as nossas vidas. Judas tenta lançar sobre aquele povo
com a sua carta e lançar sobre as nossas vidas também a importância dessa consciência, de saber, aprender a palavra de Deus para lembrar daquilo que foi ensinado e saber que nos últimos tempos, ou seja, desde aquele tempo já havia pessoas zombadores da palavra, pessoas que distorciam a palavra de Deus para ganho próprio, pessoas que mudavam a palavra de Deus para introduzir pecados na igreja como se esses pecados fossem permitidos, e pessoas que queriam viver dentro da igreja, mas com uma vida perversa, uma vida cheia de pecado, uma vida com seus pecados e desejos ímpios, é o que o nosso texto chama. Ainda no versículo 19, nós estamos caminhando para o final, diz assim: estes são os que causam divisões entre vocês. Pessoas que causam divisão no meio da igreja. São sensuais e não têm o Espírito Santo. Judas, versículo 19. Então, há uma aparência de santidade, mas no fundo não há santidade. Há uma aparência de pureza, mas no fundo não há pureza. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de gente. O versículo 19 diz que eles são sensuais, são sedutores. Cuidado, conheça a palavra de Deus e proteja-se. No versículo 20 e 21, Judas vai nos exortar algumas coisas. Ele vai nos exortar a edificarmos uns aos outros na santíssima fé. Um cuidar dos outros, um ajudar o outro, um estender a mão para o outro, um animar o outro, um caminhar com o outro. E nós precisamos disso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, de separação. Esse é um momento que ele pode ser proveitoso, mas ele pode ser muito ruim. Se você não cuidar da sua fé, você não está indo à igreja porque a igreja não está se reunindo. Se você não ouviu os vídeos que estão sendo mandados, se você não lê as leituras que estão sendo enviadas, se você não cuidar de si, da sua fé, você pode sair dessa circunstância com a sua fé enfraquecida. Também ele nos exorta a orar no poder do Espírito Santo. Você está orando mais? Ore mais firmemente, busque mais a Deus, separe mais tempo para Deus, já que agora tempo está disponível. Ele também nos convida a nos manter firmes no amor de Deus enquanto nós esperamos a salvação. Há uma confusão, há incertezas, há questionamentos, né? Mas nós precisamos apenas esperar a salvação no Senhor e vivermos dessa maneira, sabendo que Deus trabalha para o que nele confia, sabendo que Deus está no controle, no comando, santificando-nos para que quando Cristo chegar, nós sejamos aprovados por Ele, sejamos encontrados em santidade e em perfeição. Nada escapa aos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas e Deus percebe quando nós erramos. Deus sabe, e Deus sabe quando nós também buscamos a santidade. Também Judas nos convida a nos preocuparmos com aqueles que estão se perdendo, não é? O versículo 22 e 23 nos convida a ter piedade daqueles que ainda estão na dúvida. Tem muita gente que ainda não entende a palavra de Deus, tem muita gente que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos ter misericórdia desses, piedade desses e buscá-los, né? O versículo seguinte diz assim: salvar alguns arrebatando-os do fogo. Não é? O versículo 22 vai dizer isso, como se estivesse arrebatando-os do fogo, arrebatando-os da condenação, tirando-os da condenação, e fala que ainda assim nós precisamos odiar até a roupa manchada pela carne, ou seja, desprezar o pecado dessas pessoas, não a pessoa, mas desprezar o pecado. Tem muita gente se perdendo, e nós que conhecemos a verdade, precisamos ajudar essas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então nós devemos desprezar o pecado, mas amar as pessoas e trazer as pessoas para próximo de Deus. Por fim, o versículo 24 e 25, Judas fecha sua carta dizendo o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, porque Deus e o Espírito Santo pode nos guardar de tropeçar, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele. Mas se nós quisermos controlar a nossa própria vida, se nós quisermos fazer a nossa própria vontade, a gente vai estar tirando a autoridade do Espírito Santo da nossa vida. E apresentar a cada um de nós irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então Judas termina essa sua carta falando da importância de exortar ao Senhor, né? E de nos manter irrepreensíveis, vigilantes. A palavra de Deus nos ensina a vigiar e orar para que a gente não entre em tentação, para que a gente não caia na perdição, para que a gente não fale. Irmãos, parar de ler a Bíblia
parar de orar, ou diminuir a leitura bíblica, diminuir a oração, diminuir as vezes que vai à igreja ouvir a palavra e ser alimentado, é dar passos rumo ao abismo, é dar passos rumo ao colapso, é brincar com fogo, é facilitar com as armadilhas que a vida traz. Cada um é responsável por si, cada um é responsável pelo que faz. O projeto de Judas que escreveu nessa carta é trazer um alerta à igreja. Um alerta a se manter na salvação, um alerta contra os falsos ensinamentos. Nós precisamos filtrar todas as coisas pela Bíblia, pela palavra de Deus, e buscar o nosso viver que seja de acordo com a palavra de Deus. Não há surpresas, não há coisas inesperadas ou coisas extraordinárias. É obediência à palavra de Deus. A escolha é minha, a escolha é sua, e é diária. Escolha servir ao Senhor, escolha agradar o coração de Deus, né? Esses tempos difíceis são mais fáceis até para a gente agradar o coração de Deus, porque gera em nós uma preocupação extra, e quando a gente tem preocupação, o que a gente faz? Nós corremos para o Senhor. Mas o Senhor vai dar ouvidos àqueles que são puros de coração. Então, purifique o seu coração, purifique a sua alma, lave-se diante do Senhor. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa guardá-lo e livrá-lo de todo o mal. Que você tenha aí um restante de semana na presença do Senhor. Teremos um outro culto nesse domingo e você vai receber também o vídeo aí. Que o Senhor te abençoe.